Psicanálise em Viagem, as aventuras continuam. Eu sou a Carla. Eu sou a Alessandra e a convite do Instituto Flamboyant estamos aqui juntas compartilhando esse momento do Psicanálise em Viagem na vida real e imaginada, né? Sonhada, planejada. Viajar para a Antártica foi um sonho realizado, concretizado. E sonhado e ressonhado, né? E estamos aqui ressonhando. Isso. Você sabia, Alessandra, que você era uma pessoa tão aventureira assim? Olha, eu imaginava, mas agora eu acho que eu tenho um pouco de certeza que eu gosto muito. Aventureira, eu não sei, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa, com muita vontade de conhecer, desbravar tanto o meu mundo interno quanto esse mundo externo que faz para mim essa inter-relação e que me convida a perceber que cada vez que eu conheço um pouco mais sobre mim, sobre o outro e o mundo, eu vejo que eu não sei de nada. Então, cada lugar, cada viagem que a gente faz, é aquilo que você fala, né, Carla? Vai ligando um botãozinho, como foi no botão, para que a gente possa expandir a nossa capacidade de acolher o outro, o mundo e a nós mesmas. E quanto mais a gente conhece, parece que mais a gente quer conhecer, né? Vira um vício essa coisa de viajar, não é? E viagens com temas, foi importantíssimo a gente perceber esse tema da vida com os especialistas. Vamos falar um pouco sobre os especialistas que estavam nessa viagem? Me fala, o que te impactou mais na fala da Maria Homem? O que te chamou a atenção? Então, a Maria Homem, ela sempre trazia, né, essa questão da psicanálise, né, do inconsciente, tudo que ela via, tudo que ela ia comentar, ela sempre comentava no lugar de um psicanalista, né? Ela trazia todos, né? Acho que todos, né? Tanto o Newton Bonder como o Marcelo Gleiser, né? Cada um falou no seu lugar, né? Ela trouxe muita questão do inconsciente, né? E para você? O que me impactou na fala dela, que ela trouxe esse viés de que como nós humanos somos os que temos essa origem da vida psíquica, de pensar e correlacionar e poder narrar, contar a história daquilo que a gente vive, como que a gente sai dessa posição egoísta de olhar somente para nós e que a gente possa incluir o outro. Então, quando ela fala se há essa possibilidade da gente, como seres humanos, sermos menos destrutivos, eu vejo que ela faz esse convite para nossa tomada de consciência frente ao planeta. E aí, naquele lugar, na Antártica, onde tinha vidas diferentes... É um meio ambiente ainda muito preservado, né? Muito. Porque não pode, assim... São poucas pessoas que podem estar lá, tem um né? tratado de paz, tem as regras, então é tudo muito organizado e planejado para que as pessoas sejam cuidadosas. E aí ela faz essa reflexão, se a gente poderia ser assim no nosso mundo, sem ser na Antártica, né? Aqui, né, em Goiânia, por exemplo. Na vida cotidiana, como que a gente lida com a nossa destrutividade interna e com os outros. Então, a palestra dela trouxe esse viés e gerou muitas reflexões para todos nós, para as pessoas que estavam lá. E era interessante isso, pessoal, que após as palestras, isso promovia oportunidades para a gente conversar entre a gente, entre as pessoas. E isso foi gerando conexões. Foi um gatilho, né? Foi. Então, a gente tinha as experiências fora do barco, contato com a natureza, mas aí a gente voltava para o conforto do navio e, ao mesmo tempo, a gente tinha essas palestras que estimulava o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso relacionar e poder se colocar nessa posição de humano, né? Então, de privilégio, de sentir gratidão. Então, foram espaços que foram sendo abertos, pelo menos dentro da minha mente, de como que aquela natureza intocável continuava lá e a gente, né, como humano, com os nossos problemas, com o nosso dia a dia,
essa correlação, então, é muito impactante, mobiliza muitas emoções. Eu senti, assim, que foi um momento para acolher, refletir tanto sobre aquilo que eu estava vendo fora lá da natureza, aquilo que eu estava escutando dos palestrantes, aquilo que a gente vivia como amigas, né? É. E como que isso mexeu comigo na minha vida real, na minha vida prática, né? Uhum. E o que você mais gostou de fazer lá? Olha, que eu gostei. Ai, foi de conhecer as pessoas, de conhecer paisagens novas. E as experiências promoviam isso, né? Então, teve experiência de caiaque, teve a experiência de poder caminhar. Teve um dia que a gente pôde caminhar numa estação, a Estação Comandante Ferraz. Teve dias que a gente Que pôde... tinha dos brasileiros, né? E eu fiquei conversando um pouquinho, né, com a pessoa que nos recebeu lá. Ele estava falando que ele chegou lá em novembro do ano passado e só vai voltar em novembro desse ano. Então, ele foi para ficar um ano, né? Porque o que acontece? As pessoas só podem passar, né, agora no verão, né? Porque depois O inverno não dá para ficar na Antártica. não dá para passar, né, no canal do Drake, porque as ondas ficam muito mais altas, o vento. Então, acho que o momento é esse do verão, o momento de ir e vir, né? Então, vai e tem que ficar, né? E eu fico pensando, né, como que é a pessoa ficar lá, né, um ano. Ele foi preparado para ficar um ano. E para você, qual foi a palestra que mais te tocou, que te impactou? Para mim foi a do Newton Bonder, né? Que ele trouxe a questão do viver e do existir. E do existir. A diferença entre viver e existir. E aí ele trouxe, né, que em geral a gente se preocupa muito com existir. Com a existência. Com a existência. E ele fez essa diferença, né? A existência é como se você ocupasse. A existência está relacionada ao concreto. Ocupar o espaço, Ocupar né? um espaço sem sentido. E o viver é a partir de quando você dá significado. Ele fala, né, a correlação. O existir é consumir. O viver é servir. É lindo é isso, lindo né? isso. E ele correlaciona de uma forma, ele traz o contexto literário. Então, ele mobilizou muito as pessoas, né? Pra gente, será que eu estou existindo ou eu estou vivendo? Então, a gente até brincava, não, a gente está vivendo quando a gente escuta a palestra, agora a gente vai ali almoçar para existir, né? Aquilo que... E fez pensar nos adolescentes, né? Os adolescentes, eles querem viver e às vezes os pais ficam preocupados com existir, né? De prover uma boa faculdade, boas oportunidades de crescimento, de segurança, de segurança, né? Segurança da vida mesmo. Né? Mas a vida é mais do que isso, né? E o tema da Antártica foi o que é a vida. E o que é a vida para você, Carla? A gente ficou lá, né, esse tempo todo, discutindo isso, pensando isso, ampliando do que é a vida. E eu acho que a vida é viver experiências, né? Viver experiências, ampliar, acolher tantas coisas boas como as coisas difíceis que vêm. Não adianta a gente querer fugir, né? A vida são os encontros e os desencontros. Também. E eu fiquei pensando muito sobre a correlação que o Bion traz, né, do continente e conteúdo, e quando é como se fosse assim, eu fiz essa imagem. A nossa mente é esse continente, né, que acolhe as experiências, que seria o conteúdo. Então, vamos supor, a nossa mente, quando chegou lá na Antártica, se estava aberta, seria esse continente para receber as informações do conteúdo que a Antártica poderia promover. E, em algum momento, a gente era esse conteúdo, né, de estar ali na Antártica. E quando existe esse encontro e ele acontece, é possível ter uma fertilidade, uma criatividade, que eu acho que é isso que a gente está sentindo, de pensar em como partilhar isso. Eu acho que a vida é criatividade, a vida é essa possibilidade de você expandir e poder compartilhar também, porque se você fica só para você, fica naquela posição que a Maria falou, fica muito narcísico, muito egoísta.
Então, tudo aquilo que a gente vê, acho que essa é a proposta do Psicanálise em Viagem, que a gente possa compartilhar com as pessoas, aquelas que não puderam ir fisicamente, mas que estão nos acompanhando e que elas possam correlacionar isso também com as viagens internas, né? Com sonhos internos. Com sonhos internos, né? E essa coisa, essa questão, né, que ele falou tão bem, né? O Newton Bonder trouxe isso, né? Das experiências de você poder servir, porque quando você serve, você sai desse lugar de tudo para você, né? Ele falou muito isso, né? A gente vive hoje uma época em que as pessoas estão muito meus direitos, eu quero isso, eu mereço, eu quero ser feliz, eu tenho direito a ser feliz. E nessa coisa do eu, as pessoas se perdem, né? Perdem o sentido. Né? E como ele traz assim que quando você começa a servir, você vai achando um novo sentido para sua vida, né? E a partir desse sentido... E você sai desse narcisismo, porque é o que a gente fala, sai do narcisismo primário e vai para um narcisismo, vai para um desenvolvimento que vai para uma posição mais aberta para... Que inclui o outro. Isso, a vida, né? A existência. Né? E quando a gente inclui o outro... o mundo se expande, né? Porque senão a gente fica muito reduzido no nosso próprio umbigo, né? O Newton Bonder trouxe essa questão também de que como que a gente relaciona essa criatividade e o bom com a beleza e com a apreciação, né? Que ele vai falar desse estado de apreciar o bom. E vendo aquelas paisagens, a gente sente esse estado de gratidão, de estar diante do belo, do verdadeiro, porque aquilo ali é real, é da natureza, né? E como que isso expande para a gente. Você está falando do contato com o belo, né? Vamos lembrar do Meltzer, né? Da experiência de apreciação do belo, né? O quanto o belo ele é transformador, ele traz paz, né? Traz gratidão, traz um estado assim de felicidade, né? Agora ou não, porque tem gente que não consegue entrar em contato com esse belo. Eu até lembrei de um livro da Marion Minerbo, que a gente gosta muito de trabalhar, inclusive no nosso Psicanálise em Viagem, a gente tem como referência que é o Aptidões à Felicidade, e que ela traz que a beleza, ela nos remete àquele estado primário do nascimento, quando o bebê olha para a mãe. Então, o impacto da beleza em algumas mentes, ele pode ter o efeito antitraumático. Eu acho isso lindo. Porque para algumas pessoas, a beleza, né, esteticamente, não só física, mas de uma obra de arte, ou da própria natureza, de um lago, dos icebergs, o que isso traz nos remete a esse primeiro contato. Por isso que ele tem esse efeito antitraumático. É verdade. Acho que você falou muito bem sobre isso aí, né? Quando a gente sai da gente, vai para o belo e volta para a gente, né? O ir e vir, o dentro e fora, o interno e externo. Entrar em contato com aquele belo que está fora, que remete para a beleza dentro, né? Do que é bom. Porque o belo está associado ao conexão, bom, né? O belo, o bom e o verdadeiro, que os filósofos sempre correlacionavam, os psicanalistas também correlacionam, né? Para mim, a aventura é pensar. E estar em contato com esses palestrantes, com os especialistas, me fez pensar sobre o tema que a gente está trabalhando no Instituto, que é o eu, o outro e o mundo. E eu fiquei pensando como que os conceitos se relacionam, né? A gente está vivendo um momento de uma viagem e, ao mesmo tempo, 2 semanas atrás, eu estava experimentando isso também num projeto, e poder correlacionar isso faz... Com a viagem, né? Com a viagem fez muito sentido. O que a gente vai trabalhar esse ano. Bacana. E vocês? Gostariam de saber mais? Deixe nos comentários. Até mais!